Vamos lá, galera, para mais um vídeo. Hoje vamos então falar sobre potência de números racionais. Nós já estávamos falando já dos racionais, né? Falamos de como somar números racionais, principalmente na forma de fração, né? Como multiplicar números racionais, como dividir números racionais. E esta próxima aula, então, é uma continuação de números racionais. E vamos falar hoje de potência, tá bem? Vamos falar especificamente de dois formatos, né? Lembrando que os racionais podem aparecer como fração, como decimais, como percentual e até mesmo um número inteiro é um racional. Não esqueçam disso, tá? Então nós vamos falar hoje desses dois, que são os dois formatos mais comuns que a gente usa os racionais, tá certo? Então como que eu aplico, como que eu calculo uma potência quando ele está em fração e como que eu calculo uma potência quando ele está em decimal. Lembrando que vocês sempre têm a opção: professor, eu não gosto de número decimal, eu não consigo fazer soma com decimal, eu não gosto. Não tem problema. Você pode pegar o número decimal e mudar ele para a fração, lembra disso? A mesma coisa vale aqui para as frações. Ah, eu prefiro decimal, eu não gosto muito de frações, eu não me dou bem. Tudo bem, não tem problema. Pega a fração, muda, transforma ela para decimal e faz o cálculo que você precisa, tá? Mas é importante que tente fazer pelo menos um pouco de cada formato para ter pelo menos uma ideia, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, nós aprendemos lá que um número elevado ao quadrado, seja ele que qualquer número que seja, é ao quadrado, quer dizer ele multiplicado por ele mesmo, né? Duas vezes. Quando é ao cubo, é ele multiplicado por ele mesmo, por ele 3 vezes, né? Lembra que o expoente indica quantas vezes ele irá se repetir. E a base, que no caso aqui é o 2/3, é o número que se repete. Tá bom, então nós vamos fazer isso daqui. Vejam bem o que vai acontecer. Ele ao quadrado quer dizer 2/3 vezes 2/3. Tá, mas nós aprendemos sobre propriedade de potência, que quando eu multiplico dois números iguais, eu posso somar o expoente, lembram disso? Então quer dizer que eu posso escrever assim, 2 elevado ao quadrado, tá correto, né? 3 vezes 3. Ah, mas são números iguais, então as bases são iguais, lembra lá? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma o expoente. O expoente do 3 é 1, o expoente do 3 também é 1, vai virar 2, né? Bom, aí ó, tenho 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui mesmo é o seguinte: esta parte do meio eu podia ter evitado, sabe? Eu podia ter evitado. Não é que está errado fazer, mas é que não é necessário. Eu posso, num passo mais curto, eu posso ir direto para cá. Por quê? A propriedade de potência para os números racionais, ele diz o seguinte, que quando eu tenho, eu vou apagar, mas eu já vou escrever o que a gente vai usar realmente, tá? Aqui era só uma demonstração de como eu posso entender isto. Diz o seguinte: se eu tenho um número na forma de fração elevado a qualquer potência que seja, tá? Qualquer número que seja, basicamente eu distribuo, eu entrego esta mesma potência para os dois números. Porque esta fração aqui, nós vamos pensar como se fossem dois números separados. O 2/3 eu vou olhar como o 2 em cima, o 3 embaixo. Então o que é 2 ao quadrado? Vai virar aqui, 2 ao quadrado, e o de baixo também. Esse expoente 2 aqui que nós fizemos quadrado, vai para os dois numerozinhos. Entendeu? Por que eu falei que nós vamos pensar nesses números separados? Tá? O 2 e o 3, ok? Agora você calcula, tá bom? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Fácil, né? Tranquilo? Professor, posso fazer direto, sem esse passinho aqui do meio? Tranquilo. O que é importante é você entender que este expoente aqui, ele vai para o 2, ele vira um 2 ao quadrado, que calculado é 4, por isso pode ir direto, não tem problema. E esse expoente 2 também vai para o 3. E é isso que acontece às vezes. A galera tem o costume de fazer só o de cima e esquece do de baixo, coitado. Não pode esquecer, tá bom? Então, aplica o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Vira 4 nonos. 4 sobre 9. Tudo bem? Caso eu tenha sinal, faz a regra de sinal. Tá bom? É o que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho a fração menos 1/5. Tá bom? Está elevado ao cubo. Elevado ao cubo quer dizer ele vezes ele 3 vezes, né? Nós não vamos escrever tudo isso, tá bem? Mas nós vamos pensar uma coisa aqui que é o sinal, tá bem? Nós aprendemos o seguinte:
toda potência onde o expoente, vocês lembram disso, nós já estudamos isso, ó. Toda potência onde o expoente é um número par, o resultado é sempre positivo. Por isso aqui, ó, nem coloquei sinal lembrando que ele é positivo. Porém, quando o expoente é ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Ou seja, se a base aqui for positiva, o resultado permanece positivo. Se a base for negativa, que é este caso, o resultado permanece negativo. Lembram disso? Então, como o expoente é ímpar e a base é negativa, eu já sei que a minha resposta vai ser negativa. Eu já vou colocar o menos ali para mim não esquecer dele. E aí vamos calcular então. O que aconteceu aqui? Vocês perceberam que o expoente que estava lá fora foi para o 2 e foi para o 3, né? Aqui não vai ser diferente. Esse cubo, esse 3 que está aqui no expoente, vai para o 1 e também vai para o 5, ok? Vamos fazer isso. Vai ficar 1 ao cubo e 5 ao cubo. Calculando isso, repete o menos, porque a fração o resultado vai ser negativo. 1 elevado ao cubo, 1, né? 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Resposta, menos 1 sobre 125. Tranquilo? Deu para entender? Tá? O que é importante então? O expoente que está lá fora, ele é distribuído, ele vai para os dois, para o de cima e para o de baixo. E você vai pensar nessa fração como dois númerozinhos separados, tá? E aí, calcular 2 ao quadrado todo mundo sabe. Calcular 3 ao quadrado todo mundo sabe. Pelo menos vocês sabem, ok? Tudo bem? Tranquilo sobre fração, né? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá. Vamos pensar agora nos números racionais, na forma decimal. Bom, não vai mudar muita coisa aqui. O que é menos 0,3 ao quadrado? Ao quadrado quer dizer ele multiplicado por ele mesmo, certo? Então é isso que a gente vai fazer. 0,3 vezes 0,3. Eu já vou colocar um maisinho aqui, por quê? Vamos falar da propriedade, né? Expoente par, resultado positivo. O que é 0,3 vezes 0,3? Tem uma mágica? Não. A mágica é fazer o cálculo. Vou fazer aqui embaixo. 0,3 vezes 0,3. Por enquanto, esquece da vírgula. Multiplica, tranquilo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3 vai dar 0, ainda bem, né? E 0 vezes 0, 0. Vamos somar 9, 0, 0. Olha o detalhe agora. Casas decimais. Temos uma aqui, mais uma aqui. Duas casas decimais, né? Então, de trás para frente, duas casas decimais. Uma, duas. Resultado, 0,09. Então, menos 3, menos 0,3 elevado ao quadrado, é multiplicar esse carinha duas vezes, né? Vezes ele mesmo, a resposta fica positiva. Expoente par, resultado positivo. Resposta, 0,09. Quando for aqui, e 1,2 elevado ao quadrado? Mesma coisa, 1,2 vezes 1,2. E se fosse ao cubo, seria 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, né? Então, o que eu vou fazer? Se fosse ao cubo, eu faço primeiro, arma a continha aqui, ó. 1,2 vezes 1,2 e calcula, certo? Nós encontraremos um resultado. Se ele fosse ao cubo, eu pegava esse resultado e fazia de novo vezes 1,2, tá bom? Então, se fosse a quarta também, vou pegar o resultado vezes ele mesmo. E aí a gente vai aumentando essa potência. Mas no caso de números racionais, na forma decimal, raramente a gente usa expoentes muito grandes, tá? É mais comum usar o 2, o 3, muito raro o 4. Mais do que isso, eu não lembro de ter visto assim na prática, tá? Então nós vamos calcular aqui o 1,2 ao quadrado, vamos lá? 2 vezes 2. 4, parece um 9 esse meu 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Somando aqui, ó, 4, 2 mais 2, 4 e 1. Não esquece do detalhe da vírgula, é importante, né? Duas casas decimais, tá vendo? Uma em cima e uma embaixo. Você junta elas, duas casas decimais. De trás para frente, duas casas. Uma, duas. Resposta, então, 1,44. Tudo bem? Então, potência de números racionais, na forma fracionária e na forma decimal. Espero que tenham entendido. Vou dar uma pausa aqui. Quero que vocês copiem, tá? Copiem isso daqui, anota lá, para ter como exemplo a explicação. Se você quiser, faz alguma anotaçãozinha do lado, coloca um post-it.
É importante que vocês anotem o que eu falei aí, para que fique bem entendido. Vou dar uma pausa e a gente vai continuar falando de potências ainda, tá? Só que agora já é um outro assunto dentro de potência. Vamos lá? Continuando agora, vamos falar sobre a potência ainda, né, de números racionais, só que agora olha o detalhe, expoente negativo, tá bem? Então vejam bem, ó. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Primeira coisa que eu já quero afirmar para tirar da cabeça de vocês. Expoente negativo não quer dizer que o resultado da minha potência vai ser um número negativo, tá? Isso não é verdade. O que define se o resultado será negativo ou positivo é a base aliado ao expoente. Lembram lá? Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, repete o mesmo sinal que tem a base. Então percebe que não é exatamente o expoente ser negativo resulta num valor negativo como resposta. Não, tá? Então isso já vamos eliminar. Expoente negativo, na verdade nós já fizemos algo que nós vamos fazer aqui. Vocês já vão ver que na última aula nós falamos disso, no último momento que a gente teve sobre a aula de divisão. Lá na divisão nós falamos sobre o inverso, lembram? Agora a gente só vai teorizar isso um pouquinho melhor. Expoente negativo quer dizer o inverso. Quer dizer o inverso. Então, o que era o inverso? Vocês lembram? O número que está em cima no numerador troca com o denominador. É exatamente isso que o expoente negativo vai fazer, tá? Eu comecei com o número inteiro aqui, ó, para a gente lembrar do seguinte: mesmo que eu não tenha nada no denominador aparecendo, eu sei que ali tem o nosso querido amigo 1, tá? Então, nós temos sim alguém embaixo. Olha bem, expoente negativo quer dizer inverso. Então nós vamos trocar. É 4 sobre 1, vai virar 1 sobre 4. E olha o detalhe importante aqui. A partir do momento que eu aplico o inverso, o expoente que era negativo passa a ser então positivo. Tranquilo? Então, aqui, esse pedacinho não é exatamente o que nós acabamos de falar aí anteriormente? O que eu faço para mim calcular uma potência de um número racional que está na forma de fração? Eu só distribuo, né? O 1 vai ser ao quadrado e o 4 também vai ser ao quadrado. E calcula, né? 1 ao quadrado 1, 4 ao quadrado 16. Olha que legal. O número 4 elevado a menos 2, elevado a um expoente negativo, tem como resposta 1 sobre 16. Meio maluquinho, mas tudo faz sentido, tá? Então, ó, o expoente é negativo, não esquece que para que ele fique positivo, você inverte, ok? E aí o 4 vai para baixo, vai para cima, e aí daqui, desse passo para cá, é a distribuição do expoente. O 1 recebe o expoente que está ali, ao quadrado no caso, e o 4 também recebe o expoente. Calcula como se fossem númerozinhos independentes, né? O 1 ao quadrado eu já sei calcular, o 4 ao quadrado também sei calcular. Beleza? E aqui está a resposta. Se possível, simplifica. Lembre-se que a simplificação ao final do meu cálculo, se eu percebo que é possível simplificar, faz a simplificação, vai na fé. Tá? Só não simplifico quando for irredutível, que é este caso aqui, tá certo? Vamos para o próximo. Ó, eu coloquei aqui, ó, 2/5 elevado a menos 1. Expoente negativo quer dizer inverso. Eu vou repetir isso diversas vezes até vocês memorizarem. Expoente negativo quer dizer inverso. E nós já sabemos fazer o inverso. O que é o inverso de 2/5? É 5/2, né? Troca. 2 vai lá para baixo e o 5 vai lá para cima. Só que não esquece, é importantíssimo, inverteu, aplicou a ideia do inverso, o expoente era negativo, passa a ser positivo. E aqui, para o próximo passo, vocês já sabem, né? O 5 é elevado ao expoente aqui e o 2 também é elevado àquele expoente lá. Distribui, né, para os dois, para ninguém ficar triste. Então vai ser 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5 mesmo, né? 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Acabou. Tranquilo? Vamos lá para o próximo.
3 sétimos elevado a menos 2. Expoente negativo quer dizer inverso. Vou anotar aqui, só para a gente não esquecer. Expoente negativo, vai lá, ó, quer dizer inverso. Não esquece disso, expoente negativo quer dizer o inverso. Vamos aplicar então? O inverso de 3 sétimos é 7 terços, né? E não esquece desse detalhe também. É menos 2, agora que inverteu ele vira positivo, vira mais 2. Tá? E agora você calcula 7 ao quadrado, né? Distribui o expoente ali, e 3 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado, 9. Dá para simplificar? Não, né? Esse caso também acabou. Tudo bem? Tranquilo, né? Não é difícil. Então, expoente negativo quer dizer inverso. A partir do momento que você inverte o expoente que era negativo, passa agora a ser positivo. Tudo bem? Quer saber de uma coisa? Será que eu poderia fazer o contrário? Será que de repente assim, resolvi. O expoente é positivo, mas eu quero que ele fique negativo. Posso fazer? Pode. Pode. Ó, tem assim, ó. 2 nonos está elevado a um expoente 3. Se eu quiser que esse expoente negativo fique negativo, o que eu faço? Aplico o inverso. O 9 está embaixo, vai para cima. O 2 está em cima, vai para baixo. O cara que era positivo passa a ser negativo. Então, na matemática, nós costumamos dizer assim que várias propriedades, elas valem a ida e valem também a volta. Ó, aqui nós pegamos um expoente negativo, aplicamos o inverso e ele virou positivo. E aqui? Viu como vale a volta? Tem o número, ele está com expoente positivo, aplica o inverso e ele volta a ser negativo. Tudo bem? Então, se necessário, vocês podem usar isso aqui também. Ok? Vou pausar, não esqueça de copiar os exemplos, tá? E vou voltar com o quadro para a última etapa, então, que é relembrando um pouquinho das propriedades de potência, usando, no caso, os números racionais. Vamos lá? Vamos lá, continuando agora chamada de propriedades de potência. Começamos com a primeira, a multiplicação. Gente, isso aqui vocês já aprenderam, tá? Nós já aprendemos isso lá no 6º ano. Nós já aprendemos isso quando nós falamos de números negativos, os números inteiros. A gente só vai reafirmar aqui, só para vocês tirarem a dúvida da cabeça. Será que com frações isso é igual? É igual. Propriedade de potência é em relação à multiplicação. Se eu tiver 2 ou mais potências sendo multiplicadas, se elas tiverem a mesma base, isso é importante, tá? Tem que ter a mesma base. Se eu estiver multiplicando elas, o que eu faço? Somo os expoentes. E a base faz o quê? Nada. Repete. A base não muda, tá bom? Então veja bem, ó, tenho 5 terços multiplicado por 5 terços. E esse outro 5 terços aqui está elevado ao cubo, né? O que é importante observar? É uma multiplicação e as bases, os números aqui, né, na parte de baixo da potência, eles são iguais, exatamente iguais. Se são a mesma base, posso aplicar a propriedade que diz: repete a base, ou seja, repete os 5 terços, e soma os expoentes. Aqui que não tem nada é 1, 1 mais 3, 4. Se o exercício, se o que nós estamos querendo é aplicar a propriedade, acabou aqui. Agora, se eu falar, aplique a propriedade e calcule o valor da potência, aí eu vou calcular quanto é 5 terços elevado à quarta potência. Mas no caso aqui, não precisamos fazer isso. O que nós queremos é relembrar essa propriedade apenas para aplicar a propriedade. Tá certo? Próxima aqui, ó. Tenho menos 3 quartos elevado ao quadrado e tenho menos 3 quartos elevado à quarta potência. Tá? Nós temos uma multiplicação. As bases são idênticas, são iguaizinhas. Então, quer dizer que eu posso aplicar a propriedade. Por exemplo, se aqui fosse negativo e aqui fosse positivo, já não podia aplicar. As bases têm que ser idênticas, tá? Então, quer dizer que se as bases são iguais, eu posso aplicar a propriedade, que é: repete a base e soma os expoentes. 2 mais 4, 6. Tranquilo?
Fácil assim, né? Só para relembrar, porque vocês já sabem essa propriedade, só para a gente reafirmar que isso também vale para as frações, tá? Para os números racionais. Da mesma forma, se tivesse nos decimais, também é assim, tá? A mesma coisinha. Se a base for igual, repete a base e soma o expoente, ok? A gente vai ver da divisão agora, eu já volto. Divisão, o que eu faço? Lembrando, de novo, tem que ser a mesma base, tá? Não esqueçam sempre disso. Essas propriedades eu posso aplicar desde que as bases sejam idênticas. E é o caso aqui, né? Desses dois exemplos que eu peguei. Professor, e se não for idêntica? Você explica aí, caso sejam a mesma base, posso aplicar. E se não for igual? Não faz, não aplica, não vale. Tá bom? Só vale se for igual. Na divisão eu repito a base, isso é uma coisa meio normal, né? Para as propriedades de potência. Repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, faz menos, né? Um expoente menos o outro. Então aqui vamos resolver, tem o 5 nonos elevado à décima potência, dividido por 5 nonos elevado à sexta potência. Bases iguais, repete a base, ó, 5 nonos, e calcula 10 menos 6, 4. Tranquilo. Se o exercício pedir, calcule então o valor dessa potência. Aí você calcula quanto é 5 à quarta e quanto que é 9 elevado à quarta potência. Igual a gente fez nos exemplos anteriores. Mas não é o caso aqui. A gente só quer aplicar a propriedade e ver que ela dá certo. Próximo. Tenho 10 19avos elevado à sétima, dividido por 10 19avos elevado à sexta. Ok? Então vamos lá. Propriedade de potência, relação à divisão é, se as bases forem iguais, repito a base e subtraio os expoentes. Então eu vou repetir 10 19avos e calculo 7 menos 6, 1. Lembrando que o 1 posso colocar no expoente, se eu quiser não colocar, também está correto. Relembraram? Divisão, tranquilo, né? Repete a base, subtrai os expoentes. Não esqueçam de anotar isso. Vou pausar e volto com a última partezinha, prometo, que é potência de potência. Próximo, então, é potência de potência. É um nome engraçado, né? Potência de potência. Até parece que a gente está falando errado, mas não está não, tá? É isso mesmo. Potência de potência, como é que eu identifico? Existe uma potência. Pensando no que é uma potência, lembrando, na verdade, né? Eu tenho um número como base e um expoentezinho ali em cima. Fechou? Isso é uma potência. Agora, o que acontece? Quando eu tenho essa potência, olha aqui dentro, ó, é uma potência. 1/5 elevado ao quadrado. Só que está elevado de novo a mais um expoente. Então, isso daqui eu leio assim, potência de potência. Tá bem? O que eu faço agora, então? A multiplicação eu entendi, só um expoente. Divisão eu entendi, né? Subtrai os expoentes. O que eu vou fazer? Gente, eu acho que é um dos mais simples, tá? Porque aparentemente ele é assustador, né? Fala, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, não vai não. Vai correr, pegar o lápis para resolver, porque é muito fácil. Vou repetir a base. Lembra que eu falei que isso era comum nas propriedades de potência? Repete a base, repete a base, repete a base. Alguns somam o expoente quando é multiplicação. Quando é divisão, subtrai o expoente. E quando é potência de potência? Multiplica. Está faltando a multiplicação, né? Então o que eu vou fazer? Vou repetir a minha base, que é 1/5, e vou calcular a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Só isso. Se o exercício, lembrando, né, pedir calcule a potência, aí sim eu vou calcular. Se ele falar apenas aplique a propriedade ou reescreva usando a propriedade, é só fazer isso. Nesse caso a gente não vai calcular, até porque elevado à sexta ficaria um valor bem grande, né? A ideia aqui é só relembrar que essa propriedade e como eu aplico ela. Próximo, tenho menos 3 trezeavos elevado ao cubo, de novo elevado a uma potência que é elevada à décima. Potência de potência, né? Tem uma potência aqui dentro, elevado a mais uma potência lá fora. Potência de potência. O que eu faço? Repete a base. Por favor, cuidado lá. Se a base é negativa, deixa ela negativa ainda. Se a base é positiva, mantenha ela positiva. Tá bom? Repete esses caras com cuidado aí para não dar erro no meio do processo aí, né? Vou repetir a base. Menos 3. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 10, 30. Fechou. Acabou. Beleza? Entenderam? Espero que